Olá, seja bem-vindo ao curso de Variáveis Complexas. Eu sou Marcos Paulo e nesta primeira aula falaremos sobre os números complexos. Um número complexo pode ser definido como um par ordenado x, y de números reais e interpretado como um ponto do plano complexo, com coordenadas retangulares x e y, da mesma forma que pensamos em números reais x como os pontos da reta real. Quando exibimos números reais x como pontos x e 0 do eixo real, escrevemos x igual a x0 e fica claro que o conjunto dos números complexos inclui o dos reais como subconjunto, isto é, o conjunto R está contido no conjunto C. Os números da forma 0y correspondem a pontos do eixo y e são denominados imaginários puros. Por isso dizemos que o eixo y é o eixo imaginário. É costume denotar um número complexo xy pela letra z, de modo que quando se escreve z igual a x e y, definimos x e y como parte real e imaginária de z, denotadas pelos símbolos RE de z e IM de z, respectivamente. Aqui eu desenhei um número complexo z, a parte real é x, a projeção sobre o eixo das abscissas, ou se você preferir, como estamos falando de números complexos, sobre o eixo real. E bem aqui, o y é a parte imaginária. Então, a parte imaginária de z é a projeção sobre o eixo imaginário. Exemplo 1.1. Faça na mesma figura a representação dos seguintes números complexos. Z1 igual a 3 e 1, Z2 igual a menos 1 e menos 2, Z3 igual a menos 3 e menos 2, Z4, 1 e 0, e Z5, 0 e 1. Aponte aqueles que são números imaginários puros. Pois bem, inicialmente desenhamos o plano complexo. Agora nós vamos marcar o ponto 3, 1. 3 na parte real e 1 na parte imaginária. E aí está, o Z1, projeção no eixo real 3, projeção no eixo imaginário 1. Marcando agora o ponto Z2, que é menos 1 e 2, temos que fazer menos 1 no eixo real e menos 2 no eixo imaginário. E aqui está o ponto Z2. O Z3 tem parte real menos 3 e parte imaginária 2. O Z4 tem 1 de parte real e 0 de parte imaginária. Nesse caso, o Z4 fica sobre o eixo real. E por último, o Z5, que tem parte real 0 e 1 de parte imaginária. Assim, o Z5 fica sobre o eixo imaginário. E apenas o Z5 é imaginário puro. Os números complexos Z1 igual a x1, y1 e Z2 igual a x2, y2 são iguais se tiverem mesma parte real e mesma parte imaginária. Assim, a afirmação que Z1 igual a Z2 significa que Z1 e Z2 correspondem ao mesmo ponto do plano complexo. Agora eu vou definir uma soma e um produto para números complexos. A soma está aqui, Z1 mais Z2 igual a x1 mais x2 e y1 mais y2. Observe que o número x1 mais x2 é a soma da parte real de Z1 com a parte real de Z2. E aqui nós temos y1 mais y2, ou seja, parte imaginária de Z1 e a parte imaginária de Z2. Já o produto é um pouquinho diferente. O produto Z1, Z2 tem como parte real x1 vezes x2 menos y1, y2. Ou seja, multiplica as partes reais dos números envolvidos e subtrai da multiplicação das partes imaginárias.
parte imaginária do produto envolve x1 vezes y2, ou seja, a parte real de Z1 com a parte imaginária de Z2, mais o vice-versa, ou seja, a parte real de Z2 com a parte real de Z1. Observe que as operações definidas por meio das equações acima resultam nas operações usuais da adição e da multiplicação quando restrita a números reais. O número real pode ser visto como um número complexo de parte imaginária zero. Então, eu tenho aqui a soma dos números reais x1 mais x2. Colocando na forma complexa, x1 e 0 e x2, 0. Na hora de somar, como está escrito aqui em cima, eu somo as partes reais, x1 mais x2, está aqui, e somo as partes imaginárias, 0 mais 0, que está aqui. Então, este resultado também tem parte imaginária 0. Logo, pode ser visto como se fosse um número real, no caso, x1 mais x2. Vamos ver o produto. Tenho aqui x1 e 0 e x2 e 0. Segundo a regra do produto, eu tenho que multiplicar as partes reais. Então, x1, x2, está aqui, e subtrair das partes imaginárias. Menos 0 vezes 0, que dá 0, então só sobra x1 e x2. A parte imaginária do produto é parte real de um com a parte imaginária do outro. Então, x1 vezes 0 e o vice-versa na outra parcela. 0 vezes x2. Somando tudo, vai dar 0. Então, observe que o produto dos números reais x1 e x2, respectivamente na forma complexa, são x1 e 0, x2 e 0, resultou em x2 e 0, ou seja, no número real, x1, x2. Exemplo 1.2 mostra que o número complexo z igual a xy pode ser escrito na forma z igual a x0 mais y0 vezes 0,1. Pois bem, para resolver esse exercício, nós vamos usar a multiplicação e depois a adição. Então, eu posicionei os números aqui, ó, x0, tá? y0 e 0,1, como deve ser feito. Começando aqui fazendo essa multiplicação. Então, eu vou manter o x0 e depois vou multiplicar esses dois. Mantido o x0 e, aplicando a regra da multiplicação, y vezes 0 menos 0 vezes 1. E está aqui. Agora, 0 vezes 0 e 1 vezes y. E aqui está. Efetuando as contas aqui nesse segundo número, eu fico com x0 mais 0y. E pela regra da soma, o resultado é xy. Agora, fazendo o i como sendo 0, 1, pelo exemplo 1.2, o número complexo z ele pode ser colocado na forma x mais yi. De fato, esse aqui é o x, olhado como número real, está aqui. Esse aqui é o y, também olhado como número real, está aqui. E esse aqui nós estamos denotando por i. Então, está aqui x mais yi. Esta é a forma algébrica de um número complexo. O conjunto de todos os números complexos será denotado por C. Então, o C é o conjunto de todos os z's da forma x mais yi, onde x e y são números reais. E podemos, então, falar nas potências de um número complexo, assim como a gente faz para números reais. Veja, eu tenho aqui z ao quadrado, será z vezes z. E z ao cubo é z ao quadrado vezes z, e assim por diante. Em particular, se fizermos i ao quadrado, vai ficar igual a menos 1. Ou seja, o i
é a raiz quadrada de menos 1. Essa raiz quadrada de menos 1, que está sendo aí representada por i, é a unidade imaginária. Aliás, as potências da unidade imaginária têm um resultado interessante. Elas só admitem 4 valores distintos, repetindo-se ciclicamente. Vejamos quais são esses valores. I elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1, i elevado ao cubo é menos i. Quando eu digo que as potências se repetem ciclicamente, significa dizer que, no caso, a partir do expoente 4, todos os valores das potências se repetem nessa ordem. Então, por exemplo, o i elevado ao cubo, que é menos 1, multiplicado por i elevado a 1, vai dar o i à quarta. Trocando pelos valores, i vezes menos i fica menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado, como a gente viu aqui em cima, é menos 1. Portanto, menos 1 do i quadrado com o menos que está bem aqui, fica mais. E assim o i elevado à quarta tem o mesmo valor de i elevado a 0, e que é 1. Usando a notação algébrica, podemos reformular o que dissemos sobre as operações com números complexos nos seguintes termos. Dados os complexos z1 igual a x1 mais y1 i e z2 igual a x2 mais y2 i, a soma e o produto podem ser respectivamente definidos por... Nós vimos que a soma de números complexos era soma das partes reais e soma das partes imaginárias. Pondo na notação algébrica, a soma das partes reais fica x1 e x2, somados, considerados como números reais. E a soma das partes imaginárias, olhando como os números reais, y1 e y2, multiplicado pela unidade imaginária i. E para o produto, o resultado seria x1, x2 menos y1, y2 de parte real, mais y1, y2 menos x1, x2 de parte imaginária. Uma outra operação que a gente pode fazer com números complexos chama conjugado. O conjugado do número complexo z igual a x mais yi é um outro número complexo que se obtém trocando o sinal da parte imaginária. E aí nós denotaremos por z barra, ou seja, z barra, ou conjugado de z, é x menos yi. Importante observar aqui que apenas o sinal da parte imaginária que troca. Veja, x continuou x, a parte real. Y passou para menos yi, a parte imaginária. Então não se confunda neste momento. O conjugado de z é usado na divisão de dois números complexos. Então pegamos aí o z1 igual a x1 mais yi e o z2 igual a x2 mais y2i, e para dividir nós colocamos aqui z1 sobre z2. Mas o resultado da divisão ainda será um número complexo. Então, quando nós efetuarmos a divisão, deve ficar claro quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Para a gente poder obter um resultado nesse formato, nós devemos fazer isso aqui. Z1 dividido por Z2 vezes Z2 barra dividido por Z2 barra. Ou seja, eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Isso não altera a divisão, porque, na verdade, eu estou multiplicando Z1 dividido por Z2 por 1. Pois então, vamos colocar aqui os números complexos. Veja, o Z1, que é x1 mais y1, Z2, que é x2 mais y2, e aqui o conjugado de Z2, x2 menos y2i. Aí a gente faz uma distributividade aqui em cima. Ó. x1 multiplicado por x2, de parte real, e também quem vai ficar como parte real aqui é y1 i vezes y2i. Então, nesse caso, a gente tem y1, y2, i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Com esse menos que está aqui acompanhado ao y2, vai ficar positivo.
De parte imaginária, a gente vai ter x2 com y1i e o x1 com menos y2i. Aqui embaixo, nós temos também que fazer a distribuição, mas tem um caso especial. Veja, produto da soma pela diferença. Então, eu faço aqui o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nesse menos quadrado do segundo, seria menos y2 ao quadrado e i ao quadrado. Mas o i ao quadrado é menos 1, com o menos da fórmula do produto da soma pela diferença, vai ficar mais. Por isso, separando parte real e parte imaginária, aí está o resultado. x1, x2, mais y1, y2, dividido por x ao quadrado 2 e y ao quadrado 2. Do outro lado, a parte imaginária é x2, y1, menos x1, y2, também dividido por x2 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, i. Mais importante do que memorizar a expressão acima é entender o seu procedimento, que foi feito multiplicando-se o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Usando o mesmo raciocínio, podemos obter o inverso do número complexo z igual a x mais y, não nulo, por meio da expressão z elevado a 1, que aí é a mesma coisa que 1 sobre z. Então, multiplicamos pelo conjugado de x mais yi, isto é, x menos yi, e a mesma coisa. Aqui a distribuição nem é necessária, porque eu tenho 1 vezes x menos yi, dá x menos yi. E embaixo, novamente, é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre vai acontecer isso quando você multiplica um número complexo pelo seu conjugado. E separando parte real e parte imaginária, vimos para x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, menos, esse menos poderia estar aqui, não tem problema, dividido por x ao quadrado y ao quadrado, i. No exemplo 1.3, a gente vai praticar as operações com números complexos usando a forma algébrica. Então, considerando os números complexos, 5 menos 3i é o z1, menos i, que é o z2, z3, que é menos 1 menos i, e z4, que é 2 mais 3i. No item A, nós vamos somar z1 e z2 e depois subtrair z3. Então, vamos posicionar os números complexos. Veja que aqui no z2 foi preciso colocar um parêntese, porque eu tenho o sinal de mais, e o número complexo ali começa com um negativo, então mais menos i. E a mesma coisa aconteceu para o z3, porque na expressão tem um sinal negativo e o meu z3 também aparece aqui com um sinal negativo na frente. Na verdade, ele é uma expressão, então, sendo negativo ou positivo, o sinal da frente você teria que colocar o parêntese. Fica até melhor para você não se confundir na hora de fazer as contas. Então, a gente vai somar as partes reais. 5 menos 1 dá 6. Menos 3i mais menos i, ou seja, menos i. E menos com menos mais i. Efetuando as contas, 6 menos 3i. No item B, nós vamos fazer z1 e z4 menos 3z2. Vamos posicionar o z1, 5 menos 3i, o z4, 2 mais 3i, menos 3, e o z2, entre parênteses, menos i. A gente faz a distributividade aqui, ó. 5 vezes 2, que dá 10, 5 vezes 3i, que dá 15i, menos 3i vezes 2, que dá menos 6i, e menos 3i com 3i é menos 3i ao quadrado. Então, i ao quadrado é menos 1, multiplicando com esse menos aqui vai dar mais, e 3 vezes 3, 9. Aqui no final, também jogo de sinal, menos 3 vezes menos i, e isso vai dar 10 mais 15i, menos 6i mais 9, mais 3i. Efetuando aí as devidas simplificações, chegamos a 19 mais 12i. Agora no item C nós vamos dividir z1 por z2. Aqui eu vou chamar atenção para um caso particular. O nosso z2 é um número imaginário puro, aqui está.
Eu tinha dito anteriormente que bastava você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Só que nesse caso específico, em que o denominador é imaginário puro, você pode simplesmente multiplicar por ele mesmo. Veja, Z1 dividido por Z2 igual a 5 menos 3i dividido por i, menos i dividido por menos i. O objetivo dessa multiplicação em cima e embaixo pelo conjugado denominador é justamente para tirar a parte imaginária do denominador. Quando você tira a parte imaginária do denominador, aí você consegue separar a parte real da parte imaginária. Voltando aqui para o nosso exercício, olha só, menos i com menos i dá i ao quadrado, que é menos 1. Então, a gente vai multiplicar em cima e trocar o sinal do produto, que assim a gente está dividindo por menos 1. 5 vezes menos i é menos 5i, trocando o sinal, mais 5i. Menos 3i com menos i seria 3i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, fica 3 vezes menos 1. Observe que eu já desprezei o menos com menos, que dá mais. Pois bem, menos 3 dividido por 1, que aparece embaixo, vai dar 3 mais 5i. Repito, multiplicar em cima e embaixo pelo próprio denominador é apenas para os casos em que o denominador é um número imaginário puro. Agora, no item D, nós faremos Z3 dividido por Z4. Observe que o Z4 não é um número imaginário puro. Pois bem, vamos aqui posicionar Z3 em cima, Z4 embaixo. Menos 1 menos i dividido por 2 mais 3i. E já coloquei o conjugado do denominador em cima e embaixo. Então, o próximo passo é fazer a distributividade em cima e o produto da soma pela diferença embaixo. E o resultado aí fica menos 2 mais 3i, menos 2i e menos 3 ao quadrado. Observe que aqui vai dar 13 embaixo. Em cima, as partes reais são menos 5, então menos 5 sobre 13. E as partes imaginárias, 3i menos 2i dá 1i. Então, resultado, menos 5 sobre 13 mais 1 sobre 13i. Exemplo 1.4. Determine o número complexo z tal que iz é igual a z menos 1 mais 5i. A gente pode lidar com esse problema como se fosse uma equação polinomial de primeiro grau na variável complexa z. Então, a gente vai proceder da mesma forma se fosse uma equação de variável real. Qual é a tática? Passar tudo que tem z para um lado e quem não tem z vai para o outro. Então, já passei aqui o menos z, estava positivo, veio negativo. Agora, eu coloco em evidência o z, resulta em menos 1 mais i, né? E z dividido por z dá i positivo. Aí eu botei para cá. Menos z dividido por z dá menos 1. Eu botei na frente. Eu fiz isso, não quis escrever ao contrário, i menos 1, porque normalmente, você já deve ter observado, a gente coloca primeiro a parte real e depois a parte imaginária. Se você tivesse colocado i menos 1, não estaria errado. Isso igual a menos 1 mais 5i. Então, eu pego esse termo aqui no parêntese e vou com ele para o outro lado dividindo. Aí eu recaí numa divisão de números complexos. Então, fazendo aquele procedimento que você já sabe, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, faz a distributividade, simplifica e o resultado é 3 menos 2i. Nós definimos o módulo ou valor absoluto de um número complexo z igual a x mais yi por módulo de z, é então a mesma forma de representar um módulo de um número real, entre duas barras, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz quadrada. Ou seja, calcular o módulo do número complexo é elevar ao quadrado, parte real e parte imaginária, somar e tirar a raiz.
Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1.5. Obtenha o módulo dos números complexos do exemplo 1.3. Então, vamos relembrar, o nosso Z1 era 5 menos 3i. Para calcular o módulo, é aquilo que eu disse. 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Vai dar 25 e 9. Somando tudo, 34 dentro da raiz. O Z2 era o menos i. Bom, então a parte real aqui é zero, então não precisa ser colocada. Só coloca a parte imaginária, eleva ao quadrado. Então, da mesma forma, você calcula o módulo de Z3 e o módulo de Z4. Agora, um exercício interessante sobre módulo. Exemplo 1.6. Descreva geometricamente o conjunto dos números complexos que cumprem com a condição módulo de Z menos 1 mais i menor do que ou igual a menos 1. Esse exercício você deve resolver abrindo os números complexos em parte real e parte imaginária. Então, seja z igual a x mais yi. Assim, substituindo lá em cima, x mais yi menos 1 mais i, menor do que ou igual a 1. Separa a parte real da parte imaginária, x menos 1 mais y menos 1i. E aplica a definição de módulo. Que é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, menor do que ou igual a 1. Aí nós eliminamos essa raiz quadrada simplesmente passando o quadrado em ambos os termos da desigualdade. Ficou então x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, menor do que ou igual a 1. Esta inequação ela pode ser reconhecida como se fosse um círculo de raio 1 e com centro no ponto 1. Então, qualquer número complexo z que satisfaz a condição acima pertence ao círculo de centro no ponto 1 e raio 1. Desenhamos aqui do lado para você. Entramos agora na seção 1.2 para falar das propriedades algébricas. Nós começamos com o teorema. Teorema 1.7. Sejam z, z1, z2 e z3 números complexos. A soma e o produto dos números complexos cumprem com as seguintes condições. Primeira, a associatividade da adição. Observe que associatividade significa que não importa a ordem que você escolhe para somar 3 ou mais números complexos. Sempre vai dar o mesmo resultado. Nessa primeira parte aqui, a ordem de somar é Z2 mais Z3 e depois soma com Z1. E nessa outra parte, a ordem de somar é Z1 com Z2 e, por último, soma com o Z3. A comutatividade da adição é aquela que diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, se você somar Z1 com Z2, é a mesma coisa que somar Z2 mais Z1. A terceira propriedade se refere ao elemento neutro da adição. O zero é o elemento neutro. Então, somar qualquer número complexo com zero dá o próprio número complexo. A propriedade 4 diz que menos z é o simétrico da adição, ou seja, somar z com o seu simétrico menos z sempre dá o elemento neutro. As próximas propriedades são sobre a multiplicação. A multiplicação também é associativa, também é comutativa, o elemento neutro dela é 1 e o elemento inverso é o z elevado a menos 1. E a última propriedade relaciona as duas operações, a distributividade Z1 multiplicado pela soma Z2 mais Z3 é igual à soma de Z1 vezes Z2 com Z1 vezes Z3. A demonstração desse teorema não é difícil, entretanto eu farei apenas 2 itens dela. O primeiro item que eu vou fazer é o terceiro, que é o do elemento neutro. Então, seja W um elemento qualquer dos números complexos, que obedece à condição z mais w igual a z, onde o z é x mais yi. Então, substituindo o x mais yi na condição, fica x mais yi mais w igual a x mais yi. Daqui eu posso cancelar o x com o x do outro lado e o yi de um lado com o yi do outro lado. Resta então w igual a zero. Veja, peguei um elemento genérico que obedece à igualdade z
mais W igual a Z e provei que a única possibilidade para esse W é ser zero. Então, o zero é o elemento neutro. E a outra propriedade que eu vou provar é a da comutatividade dos números complexos. Então, novamente, pegando Z1 da forma x mais yi e Z2 da forma a mais bi. Vamos calcular primeiro Z1, Z2. Aí, posicionados os números complexos aqui, o Z1 e aqui o Z2, eu faço a distributividade. A distributividade vai resultar em xa menos yb mais xb mais ya, tudo multiplicado por i. Agora a gente vai fazer a outra. E para essa outra, Z2, Z1, eu também aplico a distributividade, resultando em ax menos by mais bx mais ay multiplicados por i. Observe que em cada parcela daqui, eu tenho os mesmos dois números reais multiplicados, só que na ordem contrária. xb, ibx, ya e ay. Como a multiplicação entre números reais é comutativa, então o xa é igual ao ax e assim por diante para as demais parcelas. Portanto, os resultados acima são iguais. Z1, Z2 é igual a Z2, Z1. Quando um conjunto em que se define duas operações as quais se verificam todos os itens do teorema 1.7 que acabamos de ver, que acontece com C, diremos que esse conjunto é um corpo. Então, tem sentido falar em conjunto dos números complexos e corpo dos números complexos. Existem outros corpos na matemática, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, porque isso faz parte de um curso de álgebra abstrata. Então, vamos para outro teorema. Teorema 1.8. As seguintes propriedades são válidas para quaisquer Z, Z1, Z2 complexos. O item 1 diz Z barra barra é igual a Z, ou seja, se você passar um número Z pelo conjugado e depois o resultado passar de novo pelo conjugado, você vai voltar para o número Z. O item 2 diz que o número Z é real se somente se Z barra é igual a Z, ou seja, ele coincide com o seu conjugado. O item 3 diz que o número Z é imaginário puro se somente se o seu conjugado coincide com o seu oposto. O item 4 tem duas partes. Uma diz que a parte real de Z é igual a Z mais o conjugado dividido por 2. A gente pode até reformular como média aritmética entre Z e o seu conjugado da parte real de Z. A parte imaginária tem esta característica. Z menos Z barra dividido por 2i dá a parte imaginária. O item 5 diz que o conjugado da soma é igual à soma dos seus conjugados. E o conjugado do produto é igual ao produto dos seus conjugados. Esse teorema é de fácil demonstração e fica como exercício. Além das propriedades relativas ao conjugado de um número complexo, eu vou apresentar para vocês propriedades sobre o módulo. Teorema 1.9. Dados Z, Z1 e Z2 complexos, tem-se que, item 1, parte real de Z é menor do que ou igual ao seu módulo, que por sua vez é menor do que ou igual a Z. E algo semelhante acontece em relação à parte imaginária. O item 2, nós temos aí três igualdades. Quadrado do módulo do Z é igual ao produto do Z pelo seu conjugado. Segunda parte, o conjugado de Z e o Z têm o mesmo módulo. Terceira parte, o módulo do produto é o produto dos módulos. E o item 3 é conhecido como desigualdade triangular. Aqui diz que o módulo da soma é menor do que ou igual à soma dos módulos. Por ser mais difícil, eu vou provar desigualdade triangular e as outras ficam como exercício. Pois bem, para começar, a gente vai considerar o quadrado do módulo da soma. Então, está lá Z1 mais Z2 em módulo ao quadrado. Nós vamos entrar com o teorema 1.92, que eu destaquei aqui embaixo. Ele diz que o quadrado do módulo de Z é igual a Z pelo seu conjugado. Pois pensa aqui o Z como se fosse Z1 mais Z2.
Então, do outro lado, eu tenho Z multiplicado pelo seu conjugado. Entrando agora com o teorema 1.8, item 5. Ele diz que o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, está aqui, aplicada ao segundo parêntese, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Agora eu uso a distributividade. Z1 com Z barra, Z1 com Z2 barra, Z2 com Z1 barra e Z2 com Z2 barra. Próximo passo é aplicar a comutatividade aqui na terceira parcela. Veja que eu inverti a ordem de Z1 barra Z2 e o teorema 1.92 que nós usamos no começo. Tá? Eu tenho aqui o Z1 com o seu conjugado, então dá módulo ao quadrado de Z1. E a mesma coisa para o Z2. Agora a gente entra com o teorema 1.8, item 1, que diz que o conjugado do número complexo é ele mesmo. Esse resultado foi usado aqui, onde está Z2, e passou para barra, barra, Z2. O teorema 1.8, item 5, aquele que diz que o conjugado do produto é o produto dos conjugados, foi usado também na passagem daqui para cá. Porque aqui eu olho uma barra e aqui duas barras. Eu vou juntar isso tudo num conjugado só, como está escrito aqui. Então, o Z1 veio com uma barra e o Z2, que não tinha barra, ele, pelo teorema 1.8, item 1, pode ser colocado como duas barras. Então, a barra maior e a barra menor em cima dele. Veja aqui que eu tenho Z1, Z2 conjugado, e aqui eu tenho Z1, Z2 conjugado aqui dentro. Então, pensa como se aqui Z1, Z2 fosse um número Z qualquer. Aqui do outro lado eu teria o conjugado desse Z. E, pelo teorema 1.7, item 4, quando você soma Z com seu conjugado e divide por 2, dá parte real. Pois aqui na nossa demonstração nós só temos a soma. Se eu tiver só a soma, então eu pego esse 2, levo para o outro lado multiplicando, e aí fica 2 parte real de Z1, Z2 conjugado. Vamos para outra página agora. Então, reescrevendo o ponto onde a gente parou, a gente vai entrar com o teorema 1.9, item 1, o qual diz, entre outras coisas, que a parte real de Z é menor do que ou igual ao módulo de Z. Então, eu estou substituindo essa quantidade por essa daqui, mas elas não são iguais. Eu estou substituindo uma pequena por uma outra maior, por isso o sinal de menor do que ou igual. Agora, teoremas 1.8.4 e 1.9, item 2. 1.8, item 4 diz que o módulo do produto é o produto dos módulos. Isso me permitiu fazer essa separação. Mas observe que tinha módulo, agora não tem mais no Z2. Foi o uso do teorema 1.9, item 2, segundo o qual Z e o seu conjugado têm o mesmo módulo. Olhando para o que sobrou, eu tenho o quadrado do primeiro, esse primeiro é o Z1, módulo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que seria o módulo de Z2, mais Z2 ao quadrado. Ou seja, é o quadrado da soma. Então, nós concluímos aqui que o quadrado de Z1 mais Z2 em módulo é menor do que ou igual ao quadrado do módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Agora, basta nós tirarmos a raiz quadrada e conseguimos provar a desigualdade triangular. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode escrever nos comentários. E aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos falar de outras formas de representar o número complexo. Muito obrigado pela audiência.